Olá, tudo bem? O meu nome é Alisson Alves e esse é mais um vídeo sobre os pais da igreja. No vídeo de hoje estaremos falando sobre São Justino o Mártir ou São Justino Romano, um grande pai apologeta da história da igreja, grande defensor da doutrina católica. Então, se você quer conhecer ele, segue com a gente até o final desse vídeo e vamos lá! Seu nome era Flávio Justino. Ele nasceu onde hoje é a Palestina, mas que era chamada de Samaria, volta do ano 100 d.C. Na época, aquele território era um território romano e teve uma educação aprendendo retórica, filosofia, poesia e história. Na adolescência, seu amor pela filosofia aumentou e estudou estoicismo e platonismo. Sua família e também sua religião era pagã. São Justino tinha uma sede muito grande pelo conhecimento e também uma busca pelo que era a verdade, mas sempre ficou no ramo da filosofia, do platonismo, até que um dia ele encontra um sábio. Não se sabe quem era ele, mas este sábio começa a conversar com Justino e eles entram no tema da filosofia. E diante daquela conversa, esse sábio apresenta Jesus, que foi anunciado pelos profetas do Antigo Testamento. E esses profetas vieram antes dos filósofos. E então o sábio começa a comparar e até mesmo a dizer que a verdade que a filosofia buscava estava, na verdade, anunciada pelos profetas e realizada em Jesus Cristo. Após aquela conversa, lembremos que São Justino era um homem muito sábio, mas encontrou alguém que era mais sábio que ele. E mesmo ele tendo estudado retórica, filosofia, aquele homem trouxe algo novo, algo verdadeiro que seduziu o coração de São Justino. E ele vai dizer: meu espírito foi imediatamente posto no fogo, e uma afeição com os profetas e com aqueles que são amigos de Cristo tomaram conta de mim. Enquanto ponderava aquelas palavras, descobri que a sua era a única filosofia séria e útil. Vemos então que nesse encontro, as inquietações de Justino, as dúvidas que ele trazia, até mesmo com a filosofia que em alguns aspectos tinham o decepcionado, ele começa a ter uma resposta. A partir daquele dia, ele começou a mergulhar cada vez mais no cristianismo. E aí você pode perguntar, mas o que foi que esse ancião falou de tão belo e profundo para tocar São Justino? E eu vou trazer uma citação do que o sábio falou: eleva a tua alma em profunda oração aos céus, para que se abram as portas do santuário da verdade e da vida. As coisas que te falei são incompreensíveis, a não ser que Jesus Cristo, Filho de Deus, nos dê a conhecer a todas elas. Então, em 130 d.C., ele é batizado em Éfeso e se dedicou totalmente na defesa da fé cristã. E através da sua educação culta, ele evangelizava no meio de filósofos, de homens muito inteligentes, que somente alguém muito culto chegaria. Ele evangelizava no meio dos letrados, e isso foi muito importante. Ele escreveu 3 obras que são atribuídas genuinamente a ele, que são 2 apologias, ou seja, 2 obras feitas para defender a fé, e uma obra chamada Diálogo com Trifão, onde ele vai relatar este encontro com o sábio, mas também vai dialogar com um homem que era judeu. A sua defesa apologética consiste em dizer que Jesus Cristo é o Logos que a filosofia tanto buscava encontrar e tanto falava sobre. Em seus escritos, ele menciona os apóstolos e os evangelhos. Só que ele chama os evangelhos de São João, de São Marcos, de São Mateus e de São Lucas de memória dos apóstolos. E sempre que ele vai citar alguma frase ou mensagem do evangelho, ele fala memória dos apóstolos. E agora eu vou trazer uma frase que São Justino usou para defender os cristãos. Os cristãos vivem na carne, mas não segundo a carne. Perseguidos pelo mundo, amam a todos. São martirizados até a morte, e a morte os dá a vida. Falta-lhes tudo, mas tudo possuem em abundância. Somente por esses pequenos trechos e contando a história, já é possível notar a grandeza desse homem, que com palavras belíssimas defendia e mostrava quem os cristãos eram, que é exatamente o reflexo do que Jesus ensinou: a amar, a ser bom,
a viver os mandamentos, a viver em comunidade, a buscar a santidade, a sermos radicais na nossa fé. E como se deu o seu martírio? Em 165, ele foi denunciado injustamente, de forma até mesmo invejosa. E no tribunal foi questionado: você entrará no céu? Ele respondeu: não só creio, sei, e disso tenho tanta certeza que não me cabe nenhuma dúvida. Logo então, ele foi ameaçado de ser flagelado, ao que ele respondeu: um homem de bem não abandona a fé, para abraçar o erro e a impiedade. Maior desejo não tenho, senão padecer por aquele que entregou a vida por amor a mim. Faz o que tencionas fazer. É inútil insistir conosco para que homenageemos aos deuses. E sendo assim, São Justino foi decapitado, se tornando então um mártir, mais um na história da nossa igreja. São Justino foi um grande homem que defendeu, não só com a vida, com as palavras e com o testemunho. Ele encontrou a Jesus Cristo e esse encontro mudou a sua história. São Justino Mártir, rogai por nós. Bem, pessoal, esse foi mais um vídeo da série sobre os pais da igreja. E se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu gostei e também coloca aqui nos comentários se você tem alguma sugestão de vídeo para que eu esteja fazendo. Se quer conhecer a história de algum santo ou de algum aspecto da história da igreja. Então, o meu nome é Alisson Alves e até a próxima.